Abre a tua Bíblia, Josué 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero falar sobre aliança eterna. O tema da mensagem é aliança eterna. Servir ao Senhor é uma escolha que requer que cada um de nós tome um posicionamento. Requer perseverança, requer firmeza, requer fé inabalável. É muito importante nós entendermos que essa aliança eterna com o Senhor Jesus tem a nossa parte. Como você está cumprindo a sua parte nessa aliança, que é uma aliança eterna. O Udo cantava um corinho há uns anos atrás que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Olha lá, a irmã está rindo que ela lembra. A irmã Maria, né, irmã Maria? Queridos, a posição nessa aliança precisa ser um posicionamento. Nada me tira desta aliança. Nada vai fazer mudar esta aliança que eu tenho com o Senhor Jesus. Se nós olharmos para a Bíblia e olharmos para a história, todos os homens e mulheres de Deus que se posicionaram firme na aliança com o Senhor, foram fiéis à aliança com o Senhor, tiveram uma herança e uma descendência abençoada e maravilhosa. A história de Cuba registra algumas famílias que foram mortas quando se instalou o comunismo em Cuba. E uma história muito conhecida, muito famosa, de um pastor que foi torturado na frente da sua família, viu seus filhos torturados para que ele negasse a Jesus, e a história diz que ele não negou. Mesmo a esposa falando: por favor, depois você se arrepende, Deus te perdoa. Ele não negou. Ele e toda a família foram mortos. Por quê? Fidelidade a uma aliança eterna. Sabe, queridos, que Cristo vem buscar uma igreja, a noiva amada, mas aquela que for encontrada fiel ao Senhor. É muito importante você refletir hoje, no dia de celebrar a aliança com Jesus, que é uma aliança eterna. Não é uma aliança de casamento até que a morte separe. Não é uma aliança que pode, de uma sociedade que pode ser desfeita. Estava aconselhando uma pessoa de uma outra igreja que está num processo de separação, e aí ligaram, queriam conversar comigo, queriam um conselho. E quando começou a contar a história, 7 anos de casamento, queridos, uma sociedade foi feita ali. Nunca existiu um casamento ali. Uma sociedade, onde eles definiram que um pagava água, outro pagava luz, decidiu que um pagava a metade do aluguel, a outra metade, que o que ela ia fazer com o resto do dinheiro dela era problema dela, o que ia fazer com o resto do dinheiro dele era problema dele. Quando um precisava do socorro do outro, emprestava com prazos e com datas de devolução.
combinado como é que seria devolvido esse valor. E aí, e uma riqueza de detalhes de uma sociedade bem montada, bem organizada. Eu falei, nunca houve casamento, nunca houve aliança. Vocês nunca deixaram o eu, você, para viver o nós. E não tinham nós em nenhum aspecto. Entende? Agora, se nós olharmos para a aliança com Jesus, e eu peguei esse texto, porque Josué está no fim da sua vida, ele já está avançado em idade, ele já está olhando para Israel e está vendo já alguns flertando com os deuses dos amorreus, outros flertando com os deuses dos seus antepassados, e ele convoca o povo e chama para um compromisso, com quem diz, eu já estou indo embora, tenho pouco tempo, mas enquanto eu estiver aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se posiciona. Não sei o que vocês vão fazer, que escolhas terão, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nessa aliança eterna com Jesus que celebramos hoje, ela também exige de nós compromisso. Exige de nós alguns posicionamentos, coragem, firmeza, determinação. Exige de nós fé para se posicionar fiéis a esta aliança. Queridos, o que nós temos visto hoje é esse quadro que Josué está diante dele. Muitos de nós fazemos parte da igreja, somos a noiva de Cristo, mas vive de casinho com o diabo. Cada vez que você vê pornografia, você está alimentando o teu caso com o capeta. Cada vez que você mente, que você rouba, cada vez que você é infiel às tuas alianças, cada vez que você é infiel ao Senhor, você só evidencia momentos, dias, traços do seu relacionamento de infidelidade. Talvez hoje aqui nós tenhamos muitos adúlteros espirituais, porque não conseguem ser fiéis à aliança com o Senhor, porque a aliança com Jesus exige posicionamento, exige postura, exige qualidade de vida, exige estilo de vida, de procedimento, exige comportamento de entrar e sair, exige comportamento de se relacionar. E todas as vezes que eu sou infiel, só estou revelando traços do nível de adultério espiritual em que eu vivo. E isso, queridos, tem repercussão. Infelizmente, não só na tua vida, mas na vida dos teus filhos, dos teus netos. A tua postura hoje está deixando um legado. E que legado você está deixando para os teus filhos e para os teus netos? Que história eles têm para contar da tua fidelidade a Deus? Ou o quanto eles já conhecem da sua infidelidade à sua aliança com o Senhor Jesus? Posicionamento muda destino. Eu li aqui numa vez que eu preguei, falando da descendência de Edward, não lembro o nome dele, Jonathan Edward. A quantidade de pessoas bem-sucedidas, dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, quase 400 pessoas importantes ao longo de 5 gerações, porque um homem decidiu ser fiel ao Senhor, se posicionou, e é o legado que ele deixou, a herança que ele deixou, é uma coisa incrível, incrível. Vamos pegar uma história recente, pastor Márcio Valadão.
Gente, a biografia desse homem é uma coisa linda, a história desse homem é uma coisa linda. A história dele com Deus é uma coisa linda, de dedicação, de entrega, de obediência. E olha que ele foi obediente em coisas absurdas, que eu teria dificuldade de obedecer. Ele foi. Uma vez Deus falou para ele: você vai andar por 40 dias descalço, dentro e fora da sua casa, da igreja, na cidade. Ele ia para o banco descalço, ele ia no comércio, ele ia em todos os lugares descalço, porque Deus havia pedido para ele. Gente, mas por que Deus pede esse tipo de coisa? Não sei, eu não sou Deus. Mas ele pede coisas absurdas. Se você ler a Bíblia, ele pediu para Isaías, por 3 anos, andar nu. 3 anos. Não entendi? Mas era fezes de animais. Pessoal, deixa eu falar uma coisa importante para você entender. Aliança eterna que você fez com Jesus, quando você entregou a vida para Jesus, e Ele te deu vida, e essa vida não acaba aqui, é uma vida eterna. É uma aliança que pede fidelidade. E o primeiro ponto que eu quero tratar é que quem se posiciona em santidade consegue não negociar com o pecado. Eu só vou para a pornografia porque falta santidade. Eu só tenho uma vida de mentira porque falta santidade. Eu perco tempo na frente de TV vendo lixo porque falta santidade. Imagina crente vendo BBB, nem sei se existe isso ainda. Crente vendo, queridos, o que a televisão mostra hoje de lixo, de porcaria, é assustador. E cada vez que você permite que os teus olhos contemplem lixos, pornografia e imoralidade, você está em adultério espiritual. Eu preciso ser transparente com você, porque Jesus está vindo. Os sinais do mundo mostram que muito em breve Jesus vem buscar a igreja, mas a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, sem ruga, sem mancha, imaculada, preparada, adornada, santificada, decidida a sofrer por amor a Cristo, mas não negocia com o pecado. E a Bíblia registra histórias incríveis de pessoas que resistiram. Imagina José, um jovem, 18 anos. Felipe, o teste de testosterona dele dava 1.400. Não, você não está entendendo. O cara estava no auge da sua potência sexual, solteiro, sozinho. E a mulher de Potifar, que para ser esposa de Potifar, com certeza, era uma mulher linda, de corpo, de cabeça, de qualidade, de cultura. E essa mulher começa a dar em cima do cara. E ele diz: não, eu tenho um compromisso de fidelidade com meu Deus. Seu patrão, seu marido é meu patrão, não posso ser infiel a ele. E ela arma de um jeito, e ela arma de outro, e ela arma de outro. E ele decide ser fiel, a ponto dela tirar a roupa para ver se, ao mostrar os seios, facilitava a negociação. E ele diz não. Entende? Se a Bíblia nos mostra casos de fidelidade, é porque eu e você podemos dizer não ao pecado, podemos não negociar com o pecado. E isso só é possível quando temos vida de santidade. Porque se não tiver vida em santificação, cai, meu irmão, cai. E hoje não é o cair no ato físico em si, cai quando você coloca os teus olhos sobre alguém e permite alimentar essa memória, permite alimentar essa lembrança, permite ficar falando sobre isso. Qual o prazer disso? Qual a necessidade disso?
Isso só mostra, queridos, que quando eu entro por esse caminho, é porque a santidade já está comprometida. E sem querer me gambar, mas quando eu me converti, eu fiz um voto de santidade ao Senhor. E passei 5 anos solteiro, numa aliança de santidade ao Senhor. E quando a gente decide assim, Deus nos protege. Eu tive um sonho e não entendi o sonho. Quando eu contei para o pastor, eu estava em Rondônia, tinha 24 para 25 anos. Contei para o pastor falou: Satírio, o sonho está muito claro. O diabo vai levantar uma mulher para te seduzir, para te derrubar. Falei: misericórdia. Aí que eu fui para o jejum, aí que eu fui para a oração. Sabe o que aconteceu? Eu dava aula, uma amiga da escola começou com muita amizade, me agrada muito. E como nós éramos muito solteiros lá, sem famílias, nós ficávamos muito juntos. Nós estávamos nas repúblicas delas ou nas repúblicas dos meninos, sempre brincando, jogando show do milhão, joguinhos. Ambiente saudável. Mas aquela amizade foi crescendo. E de repente ela começou a descobrir o que eu gostava e fazer coisas que eu gostava para me trazer alimentos. E ela morava longe, eu morava pertinho do centro. E um dia ela falou: Satírio, eu tenho umas coisas para fazer, de manhã tenho umas coisas para fazer à tarde. Eu poderia passar aí? Eu falei: olha, eu não vou estar em casa, minha chave fica com a mulher que limpa a casa para mim. Mas se você chegar lá e não tiver, pode ficar lá, não tem problema. Eu só vou na hora do almoço e já volto. E a mulher foi embora e ela ficou com a chave de casa. E quando eu chego do banco à tarde, ela está nua na minha cama. Só compromisso de santidade ao Senhor faz você nessa hora ser espiritual. Falei: fulana, fingindo que estava dormindo, né? Acorda, põe a roupa, seja decente. Nunca te dei motivos para você fazer esse tipo de proposta. E a partir de hoje, não sou mais seu amigo. Porque se você está confundindo as coisas e não me respeita, porque você está me desrespeitando. Essa mulher não sabia onde botar a cara. Sabe por quê? Porque uma vida de santidade protege. E hoje eu vejo jovens, homens casados, com uma dificuldade, porque passou uma mulher bonita, com uma dificuldade porque viu alguém assim, e tem a coragem de ficar com, mas é gostosa. Escute, adultério espiritual não é o ato sexual em si, é uma postura de mente, de coração, é uma postura diária de fidelidade ao Senhor. Como você é conhecido no seu trabalho? Como você é conhecido no meio da sua família? Como você é conhecido na igreja, na escola? Isso fala um pouco da sua fidelidade ao Senhor. Isso fala um pouco do seu comportamento. Jesus viveu um estilo de vida santo. E Ele quer que eu e você decida viver um estilo de vida santo. A Bíblia diz que Eliseu era conhecido como um santo homem de Deus. Quando ele está passando, uma mulher diz: aí vem um santo homem de Deus. Quando você está chegando em casa, a sua mulher diz: está chegando um homem santo de Deus. É assim? Será que é assim? Ou quando você está chegando, esposa, e seu marido diz ali: aqui vem uma mulher santa de Deus. Alô? Segundo ponto: quem se posiciona pela fé em Jesus não desiste diante de obstáculos. Queridos, os obstáculos vêm. Os obstáculos acontecem para todo mundo. Hoje nós celebramos a aliança com Jesus. Em que nível está a sua fidelidade a esta aliança? Em que nível está a sua mente comprometida, fiel a esta aliança? Os sacerdotes usavam uma peça, bloqueou o nome, escrita
numa lâmina em ouro: santidade ao Senhor. Eu quero te desafiar, a partir de hoje, clamar para que espiritualmente o Senhor traga para a tua mente escrito: santidade ao Senhor. Para os teus olhos, santidade ao Senhor. Para os teus ouvidos, santidade ao Senhor. Para a sua boca, santidade ao Senhor. Porque o obstáculo vem, queridos. Israel chega numa situação e Deus fala: diga ao povo que marchem. Escute, o Espírito Santo está falando para você marchar. Marchar em cima do obstáculo, porque Ele é com você. Marchar em cima da doença, porque Ele é com você. Marchar por cima dos problemas, porque Ele é com você. Marchar em cima do mar que não se abre, porque Ele é com você. Entrar pelo fogo, porque Ele é com você. Não interessa o obstáculo, seja fiel à aliança, o Senhor vai te proteger. Ele vai te proteger, pode ter certeza disso. Quando nós nos posicionamos, queridos, nós atraímos o favor do Senhor, atraímos o cuidado do Senhor. Mas eu e você precisamos nos posicionar, radical posicionados, sendo firme na fé, sendo decidido a abrir mão de pequenas coisas, mas não te convém. O domingo, quando a igreja de Jesus nasceu, era o dia do Senhor, separado para ser o dia do Senhor. É o dia em que eu vou trazer um casal para almoçar comigo, mas para falar do quanto Jesus tem sido bom na minha vida e desafiá-lo a crescer no Senhor. É o dia em que eu vou caminhar, mas para celebrar o que é ter o Senhor. Aí o que a igreja fez? Passou-se o dia da família, até o culto, né? Domingo é o culto da família. Que culto da família? É o culto a Deus. Queridos, até eu tenho só 41 anos de convertido, mas eu creio que até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, nenhum crente casava no domingo, celebrava aniversário no domingo, ia para batizado não sei de quem no domingo, ia para não sei aonde no domingo, porque domingo era o dia do Senhor. Nada pode comprometer o dia de estarmos na casa do Senhor. Gente, isso mudou radicalmente. Hoje o dia do Senhor é se eu não tiver nada para fazer, se eu não me atrasei no shopping, se eu não me atrasei no churrasco, se eu conseguir ir. Deixa eu dizer uma coisa, as pessoas que já fez isso no dia sabem que eu estou falando, e não estou falando por causa de vocês não, eu vou no casamento inclusive. Deixa eu te falar, eu estou falando hoje, porque nessa igreja, a partir de hoje, eu quero te desafiar a ter um compromisso. Domingo é o dia do Senhor. Eu vou mudar a minha história, porque para mim, domingo vai voltar a ser o dia do Senhor. De estar de manhã aprendendo na igreja, de estar à noite em comunhão com os irmãos, mas é porque eu estou precisando do irmão, ou porque eu vou ajudar outro irmão, mas tudo envolve celebrar o Senhor, agradar o Senhor, agradecer ao Senhor. Por favor, irmão, faça esse compromisso com você mesmo, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, e quando nós estamos aliançados com Ele, nós começamos a receber a bênção das coisas impossíveis. Eu estava falando, eu acho que com o Felipe, se não me engano, a respeito da minha mãe, da postura da minha mãe, analfabeta, das orações dela, posicionamento dela, as declarações que ela fazia, a fidelidade dela ao Senhor. Eu já falei aqui várias vezes, nós saíamos vender, vendia uma abóbora, tinha R$2, uma nota novinha, vinha para um outro bolso aquela nota. Se era uma nota velha, ia para a bolsa normal. Vendia mandioca, não sei o que, deu R$15, tem R$10 nota nova vem para cá. Final do dia, deu quanto? Deu X. 10%, sabia nem quando era 10%. Mãe, 10% é tanto. Ela vinha das notas novas ela separava o dízimo.
um exemplo de fidelidade para mim. E ela sempre orou, acho que foi com você que eu falei sobre isso, né? E ela sempre orou: meus filhos vão ser bem-sucedidos. Meus netos nunca vai viver o que eu vivi. Não vai experimentar ter que trabalhar desde 7, 8 anos de idade. Não vai passar por privações. Não vai. E hoje somos uma família de pessoas bem-sucedidas. Muitos médicos, muitos engenheiros, advogados, pessoas no caminho da prosperidade. Sabe por quê? Porque esses netos são bons. Eles estão debaixo de uma aliança com aquele que promete abençoar filhos e netos e bisnetos. Olha a história de algum pastor bem-sucedido hoje. Vai ouvir a história dos pais. Luciano Subirá, um homem conhecido internacionalmente, uma bênção. Vai ouvir a história dos pais. Os pais tiveram uma aliança, eles só estão desfrutando. Eu acho que eu falei para o Zaqueu um dia, conversando sobre o Israel Subirá. Falei: Zaqueu, o Israel já nasceu num berço de ouro e agora só desfruta da proteção que pai e avô conquistou. A Cecília, Felipe, não vai experimentar nada do que você, teu pai, sei lá quem viveu, porque ela já está vindo debaixo da bênção, da aliança com o Senhor. Vai ter uma vida muito mais fácil, se esse sujeito manter fiel à aliança, porque Deus é um Deus de aliança, amém? E os fiéis à aliança, Ele promete prosperidade, Ele promete provisão, Ele promete proteção, Ele promete cuidado, Ele promete estar com Ele até o fim. Ele diz na palavra: até o fim. Então eu e você precisamos entender, queridos, que não existe mar que Deus não abra, não existe fogo que Ele não apague, não existe montanha que Ele não remova, não existe obstáculo que Ele não tenha capacidade de te botar do outro lado. Não tem, porque Ele é o Deus do impossível. Mas Ele preza pela aliança. Queira Deus que nessa noite você decida ser fiel à aliança com o Senhor num nível mais profundo. Que hoje nasça no seu coração um desejo: Senhor, mostra aonde eu estou errando. Fala para a pessoa do lado, a maioria você sabe. Senhor, por favor, me ajude para que eu mude essa história, porque eu quero entrar em níveis mais profundos de fidelidade que te agrada, um nível mais profundo de aliança que te honra, que te exalta, níveis mais profundos de aliança com o Senhor. Terceiro ponto: quem se posiciona nesta aliança com Jesus é consagrado ao seu serviço. Não é consagrado porque foi consagrado a pastor, porque foi consagrado a diácono, a presbítero, porque foi consagrado a líder disso ou líder daquilo. Não é nesse sentido. Se você tem uma aliança com Jesus e tem buscado um posicionamento de fidelidade, esta consagração te alcançou, e aonde você tocar, a bênção do Senhor chega, porque um consagrado chegou, um aliançado fiel com o Senhor chegou. Queridos, isso é maravilhoso. Quando Moisés estava no monte, 40 dias, no Monte Sinai, em jejum, em oração, em relacionamento com Deus, o povo faz um bezerro. Nós ouvimos um dos pastores falando lá que quando eles fizeram viver o bezerro, eles achavam que estavam vivendo um avivamento, porque inclusive deu o nome para o bezerro de Yahvé, porque o povo deu ouro, o que tinha de ouro, de prata, o povo foi dando para eles derreter e fazer o bezerro. Pensa numa arrecadação. Foi o culto que mais teve doação e oferta. E a celebração era tão alta que chegou lá no monte. Na cabeça deles,
estava tudo bem. Mas quando Moisés chega, ele fala com o povo, e a tribo de Levi se posiciona. A tribo de Levi até hoje exerce 4 ministérios: cantor, levita, sacerdote e... Cantor? Oi? Não. Os porteiros, os levitas. Levitas, sacerdotes, cantores... não lembro. Eu vou lembrar. 4 ministérios. Os levitas tinham o ministério da portaria, de auxiliar os sacerdotes, de auxiliar nos rituais, na limpeza do local, no geralzão. Era o famoso auxiliar geral. Levita era o chão de fábrica, auxiliar geral. Mas, queridos, é uma tribo que se posicionou. E a partir da posição dessa tribo, Deus mantém, Deus restaura, Deus resgata e começa a fazer mudança com aquele povo. E até hoje, a tribo de Levi atualmente tem em torno de 600 mil pessoas, habitantes da tribo de Levi hoje. E há aproximadamente 3.500 anos, eles continuam no exercício do sacerdócio, do ministério de levita, até hoje. Por quê? Porque o Deus, nosso Deus, é um Deus de aliança eterna. Gente, quantos filhos de Davi pisou na bola? Mas por causa da aliança que Deus tinha com Davi, Deus continuou abençoando eles, porque tinha uma aliança, que no trono dele, eternamente, um descendente dele ocuparia o trono. Por isso Jesus virá e vai ocupar o trono de Davi, eternamente, eternamente. Queridos, você entrou em aliança com Jesus, você foi consagrado. Você fez uma aliança com Jesus, você foi consagrado, para ser santo, para ser separado, para ser dedicado ao Senhor, para servir ao Senhor, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é importante, queridos, e eu e você precisamos entender a importância de viver uma vida consagrada, porque senão, queridos, nós nos comprometemos. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está restaurando a saúde física dos pastores, dos líderes da igreja. Vocês têm visto o Luciano Subirá? Eu conheço o Luciano desde quando ele tinha 18 anos. Num churrasco, ele tomava uma coca de 2 litros. Se estendesse um pouco mais, ele precisava de mais um pouco. Pastor Paulo Canuto, né? Pastor Paulo Canuto, já desde a conversão, Deus pediu para ele jejum, vida jejuada, ele fala, porque ele está em jejum o tempo todo. Quando ele vem em casa, o que ele toma é suco de boldo, ou chá de boldo. Suco de boldo no almoço. Quando toma, é raro, normalmente não toma. Ou nos intervalos, ele fala: tem um suquinho de boldo? Eu falei: é para já. Baratinho, né? A gente pega uma folha, bate. Ou então um chazinho de boldo. Aos 23 anos, dentro de uma casa de recuperação, ele recebeu uma alegria, porque ele não estava querendo comer, e ficou sem tomar café, e ficou sem almoçar, e aquele período de oração tinha gerado, e ele fez uma oração de entrega da vida para Jesus, e aquilo mexeu com ele, mexeu com a emoção, mexeu com o coração dele. E chegou na hora da janta, ele falou: cara, eu não sei, eu estou numa alegria, eu estou numa paz, estou num negócio estranho, o que é isso? Eu falei: é Jesus. O que eu faço para não perder isso? Eu não quero perder isso nunca. Você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, jejuar. O que é isso? Ele falou: então eu não vou nem jantar, porque eu não quero perder essa alegria. Ficou 2 dias na casa de recuperação, no Molívio, em Maringá,
sem café, sem almoço, sem janta, com medo de perder aquela alegria. E aí ensinaram para ele que para manter aquela alegria é uma vida jejuada. Ele falou, então eu serei um homem que vai ter uma vida jejuada, porque eu não quero perder essa alegria. Ele tinha 23, hoje tem 67, se não me engano, 68. E continua na vida jejuada. Almoço aquele pouquinho. Então quando vem, eu nem faço questão de levar ele para o hotel. Fica em casa, porque é baratinho. Ele come um pouquinho. Café da manhã praticamente não come. Quando come um cafezinho preto, um pouquinho só, sem açúcar. Mas Deus está fazendo algo muito interessante no mundo todo. Homens e mulheres de Deus entrando por uma vida jejuada. Entrando por uma vida de cuidar do corpo, porque isso também fala de consagração ao Senhor. Gente, vocês não estão entendendo a dificuldade minha nessa área. Porque meu sangue é O. Aí vocês entendem um pouco a minha dificuldade, quem tem sangue O. O metabolismo não funciona. Você precisa fazer todo um malabarismo para ele funcionar. Eu como um quarto do que o Bob come. O Bob come bem pra caramba. Aí tá tudo bem, né, Bob? Metabolismo assim, normalzinho. Não tem problema com isso. E treinar. Mas, eu já tinha ouvido essa história muitas vezes. Mas há pouco tempo, eu li de novo, tem acho que mais ou menos 1 ano e meio isso, que eu estou tentando mudar. Que eu li de novo. A história daquele camarada, que não lembro se 27 ou 29 anos, quem lembrar depois me fala, que estava morrendo, um pregador, que já estava famoso nos seus dias, pelo seu tempo, mas, por não cuidar da saúde, morreu jovem. E ele diz, eu tenho um cavalo e recebi uma mensagem. Estou comprometendo a mensagem, porque matei o cavalo, o corpo. Não cuidou do corpo, não cuidou da saúde. E morreu jovem, por não cuidar da saúde. Queridos, se você entregou sua vida para Jesus, Jesus espera de você alguém que o sirva, que viva para servi-lo, que viva para amar o Senhor, que viva para compartilhar dele, testemunhar dele e falar dele. Meu Deus, eu me perdi aqui com a hora. Perdão, gente. Perdão. Me perdi. 4. Quem se posiciona firme nas promessas não desiste diante das dificuldades da conquista. 10 foram espiar a terra. 12 foram espiar a terra. 10 voltaram com um relatório negativo, assustador, amedrontador. Mas 2 não olharam para os obstáculos, olharam para a qualidade da terra, para a qualidade do fruto, para a qualidade do clima, para a qualidade da geografia, e eles voltaram impactados. A terra que o Senhor está nos prometendo vai ser sobrenatural. O outro falou, o incrédulo, mas de onde você tirou isso? Do que você está falando? Nós não fomos no mesmo lugar. Foram no mesmo lugar. Sabe qual é a diferença? O perdedor vê obstáculos, o perdedor vê dificuldades, o perdedor vê empecilhos, o perdedor só enxerga os montes. O vencedor, ele vê as possibilidades. Então, aquele que se posiciona nessa aliança eterna com o Senhor Jesus, fica firme nas promessas do Senhor, ele desenvolve um coração, uma mente de vencedor. E ele não se atemoriza diante da dificuldade, porque ele sabe que vai conquistar, ele sabe que ele vai avançar, ele sabe que vai ser possível, porque com Jesus tudo é possível. Ele sabe disso, ele tem esse entendimento. O vencedor nunca desiste, o perdedor nunca persevera. Está sempre desistindo de uma situação, de outra.
Mas eu e você somos chamados para perseverar firme. Eu quero falar com os meus irmãos que, assim como eu, quer dizer, eu ainda não, né? Mas já estou com quase um pé na terceira idade. Deixa eu falar para a galerinha da terceira idade. Você precisa decidir se vai usar bengala ou se vai usar espada. E é uma escolha. Você precisa decidir se você vai ficar com o controle na mão ou você vai ficar com a Bíblia. Você precisa decidir se você vai ficar dando comandos para a Alexia, é Alexia que você chama? A Alexia, ou você vai falar de Jesus enquanto viver. São escolhas. E eu já falei para o Senhor, eu escolho a espada. Pensa no camarada que gosta de espada. Eu ganhei outro dia uma faca, eu gosto de faca também. Ganhei uma faca do Alisson. Pensa na faca. Vou usar muito. Nós estávamos voltando de viagem e alguém perguntou: o que você vai estar fazendo quando tiver com 81 anos? Ele vai estar aposentado. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. É porque aposentado não é pensar em parar, né? Não vou parar nunca. Só Jesus vai me parar assim, parei. Mas daí a Ruth já foi, né? Porque ela disse que quer ir antes. Ela fica falando: eu vou antes. Ela não quer ficar para depois. Olha como que ela é egoísta. Ela fala: não, Satiro, você se vira melhor sozinho. Ela é desse jeito. Mas eu acredito, queridos, que enquanto eu estiver com vida, será vida para servir a Jesus e as pessoas. Eu creio nisso. E para isso eu já comecei a me preparar, né? Então sempre que você me convidar, lembra, não quero refrigerante. Mas se tiver refrigerante, por enquanto ainda eu tenho tomado, nas casas onde eu vou. Mas o Senhor já está me falando para eu parar de tomar para onde eu vou também. Mas se você me convidar, não precisa tomar nada, tá bom? Nem suco, nada. Só uma aguinha não gelada, tá ótimo. Açúcar do café. Se você me chamar para um café, faz um cafezinho sem açúcar, né? A Sandra já aprendeu, é sem açúcar. Por quê? Porque nós temos 5 elementos extremamente destrutivos por causa da quantidade que nós usamos. Açúcar. Sabia que a droga que mais mata no mundo é açúcar? Não é o álcool, não é o crack, não é a maconha. Não, a droga que mais mata no mundo é o açúcar. Óleo. Você vai dizer: mas eu estou usando óleo de canola, óleo de girassol. Esquece, é óleo. Ele é prejudicial demais. Refrigerante. Um dos elementos que mais ajuda no câncer é refrigerante. Olha lá, quem tomou muito experimentou na pele o problema. Não foi ela não, foi a mãe dela que fez isso. Deixa eu dizer uma coisa importante. Comece a pensar em mudar a sua alimentação. Pensa nisso. O Senhor quer você por muitos anos saudável. Pense nisso. Tem um bocado de coisa que a gente pode tirar e é importante. Quando chegar em casa eu vou fazer um bolinho de banana, muito legal. Totalmente saudável. Vai ser pequeno, não vai dar para trazer um pedaço amanhã, porque eu vou fazer ele bem pequeno. Pessoal, deixa eu falar. Cuide do seu corpo. Cuide. E me ajuda a cuidar também, que eu te ajudo. A gente vai trocando figurinha e a gente vai se ajudando. Quem se posiciona firme na aliança eterna não vai precisar desistir porque surgiu dificuldade, porque você vai lembrar que o Espírito Santo te enche de sabedoria e graça. Você vai lembrar que Jesus está com você. Você vai lembrar que para Ele não tem caso impossível. Você vai lembrar que Ele é vencedor por excelência. Você vai lembrar que Ele tem o melhor dessa terra para você. Você vai lembrar que com Ele você também pode todas as coisas, porque Ele te fortalece para todas as coisas. E por último, e para nós irmos para a ceia, quem é fiel à aliança e se posiciona no serviço do Senhor, já começa a experimentar a vitória. Diga: o posicionado
em servir ao Senhor, já começa a experimentar a vitória. Sabe, queridos, Josué é uma figura de Jesus, até no nome. Ele decidiu se posicionar, jovem, inexperiente, inseguro. Todas as vezes que você vê alguém falando para o outro e falar mais de 3, 4 vezes a mesma coisa, é porque ele acha que o outro é inseguro, então está tentando passar um pouquinho de segurança. Ele chega e Josué, ser firme, corajoso. Depois Josué, ser firme, muito corajoso. E depois de novo, Josué, você precisa se posicionar e ser corajoso. Mas Josué se posiciona e começa a experimentar vitórias impressionantes, maravilhosas. Decida continuar posicionado com Jesus. Hoje, decida. Eu queria que você fizesse uma oração quando chegar em casa. Senhor, me mostra aonde eu estou sendo adúltero espiritual. Me mostra aonde eu estou sendo infiel à aliança com o Senhor. Em que área eu tenho sido infiel ao Senhor? Porque eu vou para o sacrifício, mas vou decidir ser fiel ao Senhor. Porque aos fiéis Ele muda a história. Ele muda a história. Fique em pé, queridos. O pessoal que vai nos ajudar a servir a ceia, os pastores e alguns líderes, por favor, podem já ir ali pegar os elementos. Bendito é o nome do Senhor. Cinco casais precisamos. Já temos ali a ameaça de 3. Quem mais? Precisamos de mais 2. 4, mais um só. Ah, você não vai lá? Oi? Tem coral também, mas eles acham que ia ficar cantando sentados, né? Pessoal, mais um para ajudar aqui a servir a ceia. Tem gente que vai para o coral e não consegue ajudar a servir a ceia. 1, 2, 3, 4. Estamos com 4 aqui. Um líder de célula, vem aqui, por favor. Mais um líder para nos ajudar. Vai vocês duas, já que não temos pessoas disponíveis para servir. Queridos, o coral pode vir, por favor. Queridos, na nossa história, a história mostra que 10 líderes tinham desistido da terra, porque viu gigante, porque viu obstáculos, porque viu dificuldade, tinha desistido da terra. Mas a história mostra também que 2, Josué e Caleb, não desistiram. E mesmo os 10 tendo inflamado o povo, que não era possível ir e conquistar, eles conseguiram se posicionar. Josué com esses 2 se posiciona, fiéis à aliança com o Deus deles, e eles experimentam milagres incríveis. Deus tem milagre para você. Faz hoje a sua escolha. Decida por uma vida de santidade. Decida que você não será um adúltero espiritual. Se posicione ao lado de Jesus nesta aliança, que é uma aliança eterna. Ela não acabará com a tua morte aqui, porque vai ser para sempre com o Senhor Jesus. Quem se posiciona com Jesus deve decidir ser fiel até que Ele volte. É perseverar na fé, é perseverar no serviço, é perseverar servindo ao Senhor, é perseverar priorizando a aliança com Ele, é perseverar até que Ele venha buscar sua noiva linda, linda igreja que Ele vem buscar. Diga comigo, os que se posicionam, mudam destinos, muda a família e prepara seus descendentes para o melhor da terra. Pode ter certeza disso. Vamos adorar o Senhor?
família vai chamar Deus presente.